Chico, mais alguém? Encerrou. Vai. Só a questão de cadastramento, eu acho que, eu não sei como está o Sismod agora. Fechado para programas e emendas parlamentares. Certo. Mas em 2013 foi contratado um engenheiro, na época da gestora Denise Aragão, foi contratado um engenheiro para fazer esse levantamento. Se eu não me engano, ele inseriu todas as necessidades de construção e reforma, tanto do programa de requalificação como de construção do BS e de outras unidades. E antes disso, na época de Bial, também foi feito esse cadastramento. Agora, por quê? Porque o Ministério não está mais liberando como forma de programa, e sim como emenda parlamentar, pelo menos que eu... Não, até junho de 2014 estava liberando em forma de programas. Não, que foi liberada... Construção e ampliação. Quem cadastrou o projeto até junho de 2014 foi contemplado. Você só não seria contemplado se não inserisse toda a documentação solicitada. Então, teria um prazo de 60 dias para a inserção da documentação. Todos os municípios que cadastraram o projeto já receberam 20%, que é o recurso inicial, agora em 2015. Os que fizeram até 15% da primeira etapa da obra já receberam os 80%, que é a segunda parcela. Isso de projetos cadastrados em 2014. Aquele levantamento da necessidade era apenas um questionário que o Ministério lançou e os municípios respondiam esse questionário falando acerca das suas unidades de saúde e das necessidades. Depois desse questionário, aí abriu para a inscrição do projeto. Quem tinha emenda parlamentar, aproveitou a emenda parlamentar. Quem não tinha, lançou mão dos programas. 2014 foi só programa. Eu acredito e 2015 até agora eu acredito que ele tenha feito o cadastramento tanto do questionário, ele respondeu o questionário, mas também fez o cadastramento das propostas. Mas eu vou acessar o Sismod. Senão ele não tinha conseguido a Ilha de Santana, que foi contemplada através do projeto. Mas se ele cadastrou, porque não foi contemplado? Alguma coisa não foi completa no projeto. Porque ele cadastrou muitas unidades e o Ministério não vai selecionar todas que ele cadastrou. Inclusive tem aquela portaria do navegante. É isso que eu ia falar, porque já é antiga do navegante. Que foi aprovada. Tem até o terreno e tudo. Endereço, mas ela não consta no sistema. Pois é. E foi aprovado pelo Conselho até mudança de endereço, agora eu não sei se foi. Isso, pronto. Foi em 2007. 2012. Discussão e aprovação da mudança de endereço do projeto financiado pelo Ministério da Saúde para a construção do VS. Aí veio para cá. Explicou que esse projeto de construção inicialmente contemplava a comunidade dos assentamentos. Devido à instalação de um OBS nos assentamentos no ano passado e a necessidade de uma construção no bairro de Navegantes, a Secretaria solicita ao plenário desse Conselho que analise e aprove a mudança de endereço deste projeto em nossa cidade, especificamente no bairro de Navegantes. Aí foi colocado de discussão, era uma emenda parlamentar, seria construído na rua Pedro Lopes de Araújo. É lá o terreno. E aí? Acho que essa emenda foi perdida. Era de R$147 mil. Foi perdida porque não houve o cadastramento do projeto dentro do... Assim como também em 2014 no município. 2014 eu já não sei. Mas assim, só para finalizar, que eu acho que o Ministério não vai liberar, eu acho, novas concessões no município só se ele tiver benevolente. Porque o município ainda está com pendência na Coab e também está em pendência agora com a Ilha de Santana. Então aí vai ser muito difícil, porque já a vaca está magra. E ele liberar mais leite, o capim não vai liberar mais não. Porque tem essas pendências, o município está deixando de receber o recurso ainda da UBS de Coab e também da UBS de Ilha de Santana. Está finalizando. As duas informações. Mas está faltando apenas foto. Tem uma unidade que é porque não inseriram, faltou 2 fotos do início do terreno antes do início das obras. Iniciaram as obras sem fotografar o terreno. Aí colocaram foto de todas as etapas, mas não colocaram as 5 fotos que são preconizadas do terreno antes de iniciar a obra. Por conta disso, fica lá uma pendência e não é favorável ao recebimento do recurso. Porque antes não tinha obrigatoriedade de informar
com as fotos por causa que não tinha um sismógrafo. Aí agora tem um sismógrafo. O que é que eles pedem? Que justifique de acordo com a portaria, através de ofício. Pode até mais bom você dar o... Mas tem as fotos que foram tiradas, só não foram inseridas no sistema. Mas o já acabou as fotos. Tem as fotos? Silmário. Pronto? Silmário. Com relação à execução da unidade de saúde, eu sempre tive um ponto de vista pessoal comigo que é simplesmente falta de vontade política. Eu sei que existem esses trâmites aí burocráticos, mas se realmente o poder municipal tivesse a boa vontade de fazer, já seria feito. O que me deixa um monte de dúvidas na cabeça referente à situação de transferência da unidade de saúde de onde era para onde está hoje, é que eu coloquei aqui para o Conselho que haveria sim a necessidade que houvesse uma mudança da unidade de saúde onde funcionava realmente o local era inadequado, sim, mas para um local adequado. E isso não foi o que aconteceu. Hoje possa ser que a Decodil, a sede, esteja adequada a suportar a unidade de saúde, mas no momento que ela foi transferida, ela não estava. Em consequência disso, veio essas perdas dessas vacinas, porque a energia lá não suportava os equipamentos todos, mudanças foram feitas, geladeira, de aparelhagem eletrodoméstica. Então isso ocasionou na falha de energia, que foi a primeira perda de vacina, aproximadamente, acho que foram 342 doses, 344, e danificou a geladeira, consequentemente veio essa segunda perda de 190 aproximadamente doses. E assim, o que muito me estranha é que eu sou agente de saúde e sou associado da associação. E nem como agente de saúde, e nem como sócio que sou da entidade, fiquei sabedor de como teria sido essa transferência, porque se teria sido mediante convênio, um aluguel, algo assim, porque assim, o nosso estatuto reza lá que para que a sede seja doada, independentemente, para que seja obrigatoriamente, deveria haver uma assembleia, onde isso discutiria a presidência, colocaria e associar. Aí se tomaria a decisão correta dessa transferência. Isso não foi feito. No meu opinião é irregularidade, mas assim, porque eu vejo a irregularidade, estava no pleito eleitoral lá que referente à unidade, e assim, a diretora da unidade de saúde é tesoureira da associação. Então foi feito isso. Então, isso eram irregularidades que eu passei para o conselho, muitas vezes em conversas com o irmão Wagner, falava, eu estou denunciando e bota meu nome, pode vincular denúncia feita por Silmar, porque eu estou falando verdades, então não tem por que se denúncias anônimas. Então são essas situações que me deixam, assim, mediante uma postura da nossa secretária, que eu lembro que nós tivemos uma reunião em 10 de fevereiro, onde ela veio com a situação de organizar a Secretaria de Saúde Natal. E eu vejo que tem um lado certo que ela está correndo, até baseado no cenário que lembro, que ela relatou uma situação onde baseado em assessoria jurídica e uma referente à situação de cobrimento de áreas, e eu relatei. Secretária, e quer dizer que os outros trabalharam na irregularidade, ela disse, não estou aqui para avaliar gestores anteriores, assim fazer o meu trabalho. Até aí tudo bem. Então nós vemos uma situação desde então, de fevereiro de 2015 a junho de 2015, uns 50% das microáreas de bioblocos descobertas. Existe uma situação de processo, de concurso, existe, mas... Silmar, 20 segundos. deixa eu pedir a você uma coisa. A gente está na apresentação do prédio de Diogo Lopes. Não, mas isso aí que você está colocando, a gente pode deixar para os informes? Vai referente à situação de ter uma unidade trabalhando em condições de trabalhar com agentes de saúde, todo mundo capacitado. Então, a mudança da unidade existia necessidade sim, mas ela foi transferida para um local inadequado. Hoje ele pode até estar adequado, eu que esteja, mas no momento que foi feito, foi transferido para um local inadequado. É uma colocação. Carlos. Dando continuidade aqui em relação ao descompromisso da gestão. Aí o Domar, ex-conselheiro, ex-secretário de saúde, ele assegurou, obviamente deve estar constado em algo, foi em reunião ordinária que ele colocou isso aqui, e que a unidade de Lopes não foi executada simplesmente por falta de uma adequação do projeto. As janelas que eram de um lado, o Ministério mandou a recomendação que fosse de um outro, caso de um vizinho, um aparelho de um vizinho. E essa adequação, somente por causa disso, essa unidade deixou de ser construída. Eu acho, e
diz respeito e responsabilidade e competência do gestor. Entendeu? O recurso veio, ele era secretário e ele assegurou aqui. O recurso veio, voltou por causa disso. Não procede. Assim, Então ele está falando com a verdade. Todo projeto, tem mais, no município que nós estamos trabalhando, nós temos 12 unidades reformadas, ampliadas e construídas. Então, assim, quando ele abre o cadastro, você insere lá o endereço, o terreno, a documentação todinha para executar. O projeto, o Ministério, ele não analisa o projeto. Ele não Você só analisa o manda a projeto. cópia do projeto, é opcional. É opcional. Aí, quando o projeto vai ser executado, ele previamente tem que ser apresentado à Suvisa para análise. Aí a Suvisa vê o projeto que o arquiteto elaborou, se ele botou uma janela, se ele botou uma sala, aí ela faz as adequações, as orientações, o arquiteto corrige e dá uma autorização de aprovação daquele projeto. Em termos de projeto, um ponto negativo agora a UPA não passou por aprovação da Suvisa. Eu fui pedir o projeto para dimensionar os equipamentos, porque sabemos que a UPA ela tem um calendário para concluir até novembro, e eu, enquanto gestora, tenho que dimensionar os equipamentos, e dimensiono em cima de uma estrutura física. Quando eu fui olhar os ambientes, eu vi que não estão de acordo com a RBC 50, que é a norma técnica para projetos arquitetônicos. Pedi ao arquiteto que fez que ele desse entrada na Suvisa para esse projeto ser elaborado. A UPA está lá com as paredes levantadas. Se a Suvisa analisar em cima da portaria que deve ter adequações, vai ter que ter adequações. E aprovar entre projetos especiais do Corpo de Bombeiros, da Central de Gases, do Corpo de Bombeiros, ele analisa saídas de urgência, a Central de Gases de cozinha tem que estar. Então, todos esses têm que ter prévia aprovação, e a UPA não teve nenhum. Então, assim, eu já pedi ao arquiteto, vou fazer por escrito, que ele encaminha. Eu peguei o projeto, peguei o memorial, peguei tudo para apresentar a Suvisa. Mas a assinatura eu solicito. Aí o arquiteto é que tem como responsável técnico assinar o documento também. Então, neste caso, ela não foi construída, não foi por falha do projeto, porque quando está na execução, iniciar ele tem que ser previamente aprovado. A UPA de Parnamirim levou 1 ano para ser adequada. Ele não foi nem executado, não. Não, eu digo Tem um assim. terreno lá, vinha para assegurar, não depois de execução por causa disso. não, mas não foi pelo projeto. Não Ah, mas ninguém... não. Porque o projeto pode ser adequado. Lógico. Não tem como. O Ministério ele não analisa. Mas cadê? Completo, mas adequado vai fazer o quê? José Carlos. Interesse. Não, o que eu quero saber, ela até antecipou a questão do o porquê que o Brasil de Navaia não foi, porque já tem terreno, já é tudo. E isso eu estou no conselho, acho que de uns 4 a 5 anos eu estou no conselho, e já vi falar que o conselho até tem área que já veio mandado o verbo para a construção desse PS, porque assim, o nosso hospital, graças a Deus, está adequado, no começo não estava. Entendeu? Hoje está, mas ali não deixa de ser uma casa, e qualquer um dono pode pedir. Como a vossa encontra 5 meses ali atrás, qualquer um pode pedir. E aí, onde é que vai ser o nome do navegante? Está entendendo? Deu lá para arrumar um canto para se colocar. Então, a minha preocupação é essa. Como a somente teve lá e viu que a sala de vacina era junto com a de curativo e a parede. Agora, graças a Deus, que foi tudo adequado. Hoje está meio adequado. Apesar de não ter uma sala para onde se fazendo nossos trabalhos que a gente precisa não ter, mas pelo menos está adequado, graças a Deus. Mas, continuo dizendo, não passa de ser uma casa. Que qualquer um não pode pedir. Que é apenas contrato. Se não contrato, ele pode pedir de volta. E se for para transferir, ali não tem casa para Não outro tem. prédio para colocar. Como é que pode fazer? Se não pode dar dois dele e pedir a casa, A homem. sua é pequena. A pessoa dá dois. Aqui é 2, é em cima e embaixo. Pronto. Tiago, bota aí a pauta da reunião mesmo, para a gente ver o que é que ainda falta. Não era 3 coisas para o terceiro? Ah, foi esse que o projeto. Esses eram os delas, mas para ver se a nossa pauta se Tem entendeu. plano de saúde. Plano de saúde. O plano, Rochelle, o relator. O relatório é Francisco, como relatora da extensão. Então, Francisco está com a palavra. Aqui. Já.
Bra. Tem CMS. Meu desse roubaram lá de câmera pendrive. Não foi do Brasil, não foi que deu? É, Do Brasil pendrive? É do Brasil? aqui, só pode ir colocando ali, por exemplo, um detalhe. Quando também aprovou-se nessa mudança de endereço, não houve mais nenhum acompanhamento, entendeu? A respeito dessa resolução aqui, né? Ah, aprovou, mas e aí? Cadê o projeto? Foi aprovado? Está no sistema? Qual a continuidade que a própria secretaria adotou para isso, né? Aprovou e morreu. E agora que morreu mesmo? Não, aí não há nenhuma, entendeu? Assim, não houve um acompanhamento para que efetiva acompanhamento. Aprovou e ficou. Só a título de informação, de curiosidade, é mais curiosidade. O dinheiro a gente vê no fundo a fundo que já foi depositado na conta do fundo a fundo o dinheiro da UPA, né? Adiante todos esses problemas aí, será que esse dinheiro não foi mexido já para outros fins ou estava parado? Não, está parado. A UPA só paga conforme cada medição que vai executando, né? É atestado e aí vai pagando medições. Não, isso aí não pode sair. lá onde tem comissão. Pronto. Comissão de Justiça foi o nosso primeiro momento. Nós tivemos. Muito bem. Então, assim, eu não sou da comissão de Rochelle, mas como eu vim em algumas reuniões aqui da comissão, então eu me interessei em participar de me envolver com o plano municipal e lá na segunda reunião me elegeram a relatora dessa atividade. E aí, assim, nós percebemos, no primeiro momento que eu tive acesso ao plano, foi lá no sindicato, onde nos reunimos, fizemos uma leitura e marcamos algumas coisas, eu e Dedé, em relação ao plano. Primeiro, estranhamos o plano, que elabora de 2014 a 2017. Esse plano já havia sido trabalhado no ano anterior, mas que o plano teve aquela história que entrou lá no SAGSUS, depois saiu. Então, se ele entrou no SAGSUS, ele passou pelo Conselho. Mas nós fomos percebendo, desde do início da Constituição, onde traz a questão geográfica, toda a história do município, nós percebemos que tinha algumas coisas que Macau já tinha avançado, tanto nas questões geográficas, e tinha outras coisas que a gente percebeu que também não estavam atualizadas. E aí nós marcamos uma reunião, sentamos aqui. Foi naquela primeira minha fala, na reunião anterior, onde eu disse que eu tinha percebido o copiar e colar, que eu nem disse copiar e colar, eu disse cortar e colar. E minha filha também, mãe, não é cortar e colar, é copiar e colar. E aí nós percebemos isso, percebemos repetições de informações e tudo. E aí nós fizemos algumas coisas que assim, a Comissão de Justiça, conjuntamente com os conselheiros e as reuniões, tivemos reuniões, estudos, avaliações e análises sobre o Plano Municipal de Saúde referente a 2014-2017. Instrumento de gestão, que consideramos mais importante do Sistema Único de Saúde, que define as intenções que serão buscadas pela gestão do próximo quadriênio. Considerando as premissas do Planeja SUS, na Lei Complementar 141/2012, reiterando que o plano apenas demarca o caminho a ser seguido pela gestão, respaldado na íntegra
pelo Poder Executivo no que se refere ao PPA, que é onde se faz essa ligação com os recursos disponíveis, é DO e LOA, com a participação de todos e todas interessados na consolidação de um SUS ético, igualitário, universal e de qualidade. É de fundamental importância o controle social qualificado e atuante, né, para poder acompanhar. Então, assim, quando na história aqui da construção do PPA, nós sentimos falta, para a construção de um plano desse, haveria de ter tido audiências públicas, encontros, estabelecido um calendário onde as gerências, os diretores das unidades, junto com a secretaria e o conselho, membros do conselho, estaria lá nessa construção, né, fazendo esse trabalho com a comunidade, avaliando os instrumentos de gestão do ano anterior, dos anos anteriores, e ouvindo a população do que foi, como é que está sendo o seu atendimento, como foi que ele se sentiu, ouvindo propostas da construção, e aí se faria a audiência pública, não nós, o conselho, mas a gestão, naquela época, teria que ter feito sua audiência pública, né, convocando a população para estar contribuindo com essa construção desse plano. E aí isso não aconteceu. Essa audiência pública não aconteceu e o plano foi se gerando, nós não percebemos nenhuma identificação de pessoas, nomes de pessoas, de equipes que estavam trabalhando nesse plano, nós sentimos, era assim, no anonimato, mas nós sabíamos que algumas pessoas, mesmo que o nome não estava lá, mas contribuíram com essa construção. De forma como foi construída, que está totalmente errado dos princípios do SUS. Nós ultrapassamos, queimamos as principais etapas da construção do plano, que eram as construções com as comunidades do jeito da história do PPA. Até nós tivemos na construção do PPA do município, em algumas comunidades, eu pelo menos participei de algumas, aqui na universidade, onde lá tinha o eixo saúde, que a população que estava presente, os participantes, eles elencaram propostas a ser incluídas no PPA, que seriam talvez até fundamentos para a construção do plano. Mas isso não foi se levando em conta e estamos com esse enorme atraso do plano. Eu confesso que eu fico envergonhada quando cheguei na CESAP esses dias, fui ao médico na semana anterior e passei, quando fui descendo, eu até queria falar com você. Chegou uma cobrança do Ministério da Saúde em relação, dizendo que vocês estão atrasados. Falei assim, Neto, vocês atrasados? Sim, nós atrasados, mas ele está nas mãos do conselho. Inclusive, nós estamos trabalhando. Mas passe aí um pouco, por favor. Sim, aí a comissão, nós tecemos aqui, no primeiro momento, alguns elementos servindo de fundamentos para o nosso parecer final. Aí nós não percebemos a metodologia utilizada na elaboração do plano, que isso eu não precisa mais eu discorrer, porque eu já disse do que é necessário para se construir um plano municipal de saúde, ou de educação, ou seja lá um plano municipal, estadual ou a nível federal. Qual a participação dos coordenadores, onde a gente sente falta dos gerentes, dos profissionais de saúde, a área tecnológica, que tem que estar lá junto. O pouco que o conselho não participou da construção, foi considerado as suas contribuições, fiscalizações e proposições. Esse conselho, ele tem muitos relatórios, muitas atas, que podem servir de elemento, aquelas denúncias que a gente recebe, que não está acontecendo, e esse material que temos, poderia ter sido elementos para melhorar a qualidade desse plano. Aí o conselho não consta os nomes dos colaboradores. Na apresentação deve conter o princípio da impessoalidade. Nós percebemos logo na capa do livro, do caderno, que a gente percebe algumas coisas que documento público a gente tem que tratar dele
da impessoalidade, eu não posso fazer referência a governo A ou B, ou que foi bom, ou que foi ruim, ou que está... Enfim. Pode passar. Tá. Sim, as repetições desnecessárias, as citações de termos como dezena em vez de números reais ou percentuais, nós sentimos falta disso. Né? A gente tinha muito termos assim, e a gente percebe que é uma coisa muito, sabe, citações de dezenas, dezena disso, dezena daquilo, centenas disso, centenas daquilo. Eu acho que num documento como esse, a gente tem que utilizar percentuais, né, percentuais que a gente possa comprovar algumas coisas. Estar atento quando se tratar de parcerias com outros níveis de governo. Nós percebemos recursos que são, ações que são em parcerias, que tem dinheiro do governo federal, mas que tinha, assim como que fosse só do governo municipal. Então, isso também é bom que a gente sempre fique atento, nós percebemos isso. Se é dinheiro, se tem as três instâncias, município, estado e governo federal, então foi construído em parcerias. E é bom até explicitar isso. Apesar que nós estamos aqui e sabemos, mas quem está de fora que pega um instrumento desse, ele não sabe se isso se deu em parceria. Nós aqui sabemos o que é que vem do governo do estado, do federal e tal. Então, outra coisa que também chamou a atenção foi Gina, lembra? Foi Gina também, Chico. Já está implantado plano de cargos e salário dos profissionais de saúde, tinha isso lá. E aí eu acho que houve um equívoco. Eu até fiquei querendo saber onde é que está isso, que eu não vejo aquelas reuniões mensais que tem que fazer na história da produção e tal. Então, lá mais na frente, ele cita lá já como ação. Mas antes, quando discorre a história do município, ele fala nisso aí. Eu posso até eu pensei até que tinha interpretado errado, mas foram outras pessoas que também me ajudaram. Pronto. Já, sim. Aí Macau tem forno de quê? Isso aí é novidade. Também, né? Depois, até disse que nem tinha mais, não foi? Alguém não tem, me ajudou a entender isso. Mas eu estou dizendo que foram coisas, depois quem entender melhor, quem contribuiu, quem participou, pode dizer se existe isso e se existe essa história até dizer como é que é essa história do plano de cargos. A identificação de relatos das ações que está contido no relatório de gestão. Nós percebemos uma parte lá na leitura que ela caberia muito bem, inclusive nós podemos aproveitar quando formos construir o relatório de gestão. Não sei se quem leu, se percebeu um bocado de ações que tinha, que pode jogar lá dentro do relatório de gestão. Vai ser bom para nós. A organização, o funcionamento. A quem se refere? Eu confesso que eu até fiquei para ir ver lá, mas eu posso ver isso. Aí a organização de documento para acompanhamento de avaliação. Pode passar para a gente ver mais. O acompanhamento de avaliação trimestral das ações realizadas. Nós não percebemos também lá nas proposições como seria feito isso. Que talvez tenha dificultado e se não tomar cuidado, Elizabeth, vai dificultar sim, é que tem que haver essas reuniões de avaliações. A cada reunião de avaliação que se faz numa unidade ou em qualquer serviço, você tem relatórios. E esse relatório ele serve para a construção dos relatórios de gestão ou do planejamento e até das prestações de contas, para a gente conferir. As ações feitas foram feitas, o Conselho conseguiu ver isso foi de verdade. Quando custou isso para o município, isso foi verdade? Quando o município disse que gastou R$1 milhão, aí está lá essas ações, entendeu? Então eu acho que tem como a gente, tudo são elementos que a gente foi identificando que pode ser até para o nosso melhoramento. Isso não vai comprovar nada não. Outra coisa que nós percebemos aqui, a comissão sentiu a necessidade de dados importantes, pois são grandes norteadores para o planejamento de saúde. O percentual da população urbana e rural.
Quanto é que nós temos hoje? Quantos moradores nós temos na zona rural? Que a gente sabe que a zona rural precisa de um atendimento bem mais diferenciado. A população menor, acho que está interessante aquele plano de Verônica, eu até estava querendo ver umas coisas. A população idosa, o município tem que se preparar para esse número de idosos que gasta bem mais dinheiro. Indicadores da mortalidade infantil, depois eu fiquei vendo mesmo se eu tinha entendido aquele quadro, se tinha mesmo. O crescimento da taxa de urbanização, a nossa população até um poucos dias dizia que nós tínhamos 27 mil, o IBGE já calcula aproximadamente que nós temos 31 mil habitantes. O percentual da população atendida com água encanada, a gente viu que a gente tem quase mais de 80% ou 80% de saneamento básico. Mas nós teríamos que ver na CAE, no plano do IBGE, como é o percentual da população atendida com água encanada. Hoje a gente sabe que tem lá as águas, uma série de outros fatores que contribuem com o fator doença. E aí nós precisamos saber o que água nós estamos tomando. E é muito bom que o plano, ele constate, umas oficinas que eu participei antes, lá nos instrumentos de gestão, eu aprendi algumas coisas. Só que eu estou ficando meio esquecida e não consegui recuperar muita coisa. O esgoto sanitário. Lá nós recebemos umas denúncias, lá do bairro Navegantes, que temos esgoto abertos por lá. Entendeu? Então era bom que nós também visse com o pessoal da fiscalização daqui, como é que anda isso, como é que faz, como é que eu posso escrever isso para que uma pessoa pegue e diga, olha, tem isso aqui aberto. Então vem aqui, vizinho aqui, esgoto sábado aqui, na Varaneira, vem aqui, vizinho. A renda per capita. Nós falamos da riqueza que nós temos. Nós temos Petrobras, nós temos o sal, nós temos energia eólica, uma série de coisas. Mas nós não vimos nessa riqueza, qual é a renda per capita do nosso município? 16 mil reais. Entendeu? 16? Ótimo. Então, por exemplo, a gente teria que ir colocando essas coisas para ficar um documento bem enxutozinho, bem bacana. Trabalho e ocupação da população. A gente sabe, tem gente na Petrobras, tem gente na Salina, tem muita gente no serviço público, mas como é que a gente pode definir isso melhor? A vulnerabilidade social, também nós sentimos falta. Apesar que, quando a Verônica apresentou aquele plano lá, ela já mostrava o número de faixa etária, a questão da vulnerabilidade social. Isso é importante que a gente coloque aí. Porque, assim, quando a gente trata de documento público, se a gente não tem no plano que nós temos a vulnerabilidade social, que nós temos os esgotos abertos, que tanto por cento da população ainda não tem água encanada, ainda tem problemas com água, fica difícil para a gente pegar, captar o recurso, encontrar uma brecha lá no PVA, onde tenha saneamento básico. Olha, isso aqui pode entrar aqui, está garantido lá. E aí a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. A renda per capita, a mortalidade de mulheres em idade fértil, a taxa de fecundidade, morbidade de idosos. Eu me vi muito bem no pessoal de HIV AIDS. Até comparei os dados, porque depois nós lemos aqui, já era bem 1h da tarde, mas eu levei para cá, ainda fui conferir. Os recursos financeiros. Nós sentimos falta, porque isso aí foi trabalhado sem o PPA, sem a LDO, sem a LOA. E aí, esse recurso financeiro, as propostas que nós vamos ver, as nossas metas lá na frente, nós não visualizamos que quantidade de recursos nós gastamos, que isso quem vai dizer, por isso que precisar da prestação de conta do relatório de gestão dos anos anteriores, para a gente saber quanto nós gastamos. Até tem uns quadros lá. Eu vi uns quadrozinhos que também diziam algumas coisas, mas isso é bom a gente ter com mais firmeza. Quanto foi que o município investiu nas ações para a gente se segurar? Porque como é que se tem um plano desse e não tem lá a história do
do dinheiro. Quanto o município tem investido nesses últimos anos, englobando custeio e investimento da Secretaria de Saúde, hospital, maternidade, pessoal, etc. E a educação permanente? Quase não tem nada de educação permanente. E aí a gente pergunta por que é que às vezes nossos profissionais, às vezes, desrespeitam e tal e tal. Profissional de saúde, eu conheço psicóloga, amiga minha, que é acompanhada por psicóloga. E ela não é doida não, mas ela diz que precisa. Porque no dia a dia dela, ela sofre muitas coisas que precisam de um acompanhamento. E aí, Elizabeth, eu quero sugerir, não agora, mas eu quero só aproveitar o momento, que a Secretaria pudesse criar esse núcleo de atendimento aos profissionais. Aqui tem Já existe. Já existe? Já existe, não atuando. Pronto, mas vamos ver se bota para atuar, porque nós Inclusive, uma profissional até com formação em saúde do trabalhador, mas que não é atuante. Pronto. Pois bota lá, aí na educação permanente. Pronto, aí agora bota lá no final, Tiago, por favor. Lá no parecer final da gente. Então, assim, eu sinto, é muito bom esses espaços, a gente aprende muito com as pessoas. Como usuários, ontem lá no Valadão, eu levei uma lição. A gente aprende muito nesses espaços, mas quando a gente se sente igual para igual, sabe, sem um querer sobressair o outro, entendeu? É uma construção muito bacana. Aí aquilo já é no final. A Comissão de Justiça e Planejamento, é planejamento dele, eu nem me lembrava mais. Comissão permanente, pronto, mas aí Justiça e Finanças. Realizou leituras, estudos e aprofundamento baseados nos instrumentos de gestão, de maneira muito particular no que se refere ao plano municipal, referente ao quadriênio de 2014 a 2017. Instrumento de gestão mais importante do Sistema Único, a gente repete aquilo lá, que define as intenções que nortearam gestores e gestoras no decorrer do tempo previsto, conforme determina a legislação em consonância com as previstas do Planeja SUS, na Lei Complementar 141/2012, onde reitera que o plano demarca aquilo que eu já disse lá. Portanto, se faz necessária a sua construção no tempo hábil. O Conselho Municipal de Saúde de Macau, CMS, através da referida comissão, recomenda ao pleno deste Conselho a sua aprovação com as seguintes ressalvas. 1. Que no próximo quadriênio o Plano Municipal de Saúde seja construído de maneira coletiva e que envolva toda a gestão e o controle social. Que seja estabelecida uma metodologia onde todos os responsáveis pelos serviços estejam envolvidos e envolvidas. E que o resultado das fiscalizações nossas, viu? Eu ia colocar aí, mas do Conselho, sejam ações norteadoras para as novas ações. 2. Que as peças orçamentárias, PPA, LDO e LOA, sejam estudadas pelos envolvidos nesta construção, inclusive a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças. 3. Que seja utilizado o princípio da impessoalidade por se tratar de documento público. 4. Que o relatório de gestão sirva de documento orientador do que deu certo e o que não deu certo. Sim. As metas cumpridas, né? Para a gente ver o que foi cumprido, o que foi cumprido, mas se há ainda necessidade, tem que ser renovadas. Que sejam utilizados percentuais, mas pode tirar o 100. Por se tratar de quantidade de dados reais ou aproximados. 6. Não colocar o que não existe como de fato, e sim como ações a se realizarem. Que sejam realizadas ações avaliativas a partir deste próximo semestre e que o CMS seja membro desta comissão. 8. Que a gestão apresente ao CMS todas as necessidades da secretaria, ou seja, quanto às solicitações ao gestor municipal, quer dizer, o executivo, eu quis dizer, o que é atendido e o que não é atendido nos prazos. A gente sabe que é muito comum os gestores, eles fazem suas propostas orçamentárias de acordo com as ações, corre lá na prefeitura. Às vezes traz algum dinheiro de lá, às vezes não traz. E aí a população precisa dos serviços. E aí nós precisamos também ser informados, viu, Elizabeth? Você vai lá. Eu lembro bem que o doutor Luiz Alberto,
você entregou o documento ontem, ele disse, doutor, me diga quanto você pediu lá na governadoria. Eu pedi 12 mil, e quanto você trouxe? 3 mil. Então, assim, é bom que a gente saiba, porque nós vamos ajudando a esclarecer a população, que é assim, e pressionar o Poder Executivo a liberar os recursos conforme orçados. Que ainda neste semestre, sim, haja ações de educação permanente para os profissionais de saúde. Porque nós estamos dizendo, como o plano está atrasado, eu já colocava isso, como que aqui é o plano anual, o plano referente a 2015. Né? Isso aqui já está... não percebemos dados esclarecedores sobre as populações rurais e urbanas, no que se refere a... Por favor, Tiago. Crescimento da taxa de urbanização, percentual de indivíduos na área de saúde sanitária, evolução da frequência escolar por faixa etária, taxa de analfabetismo, renda per capita, trabalho, ocupação da população, vulnerabilidade social, taxa de fecundidade, faixa etária e qual o papel da ouvidoria. Aí nesse plano, nós, sabe, a ouvidoria é como ele existe lá um elefante branco. Até achei legal que o Valério disse, mas foi a ouvidoria nacional. A ouvidoria daqui, a gente não sabe muita coisa dela. Que conste no documento a equipe de elaboração do plano, colaboradores, gerências e o nome dos conselheiros e conselheiras e que segmentos representam. Ilustrações gráficas para ajudar no atendimento, bem como belas paisagens da cidade, né? E aí eu deixo aqui eu trago aqui desse da Arnes. Aí tem um A mais? Arnes. Não é Arnes, é Arnes. A paz é uma conquista coletiva. Tem lugar quando encorajamos as pessoas, quando promovemos os valores culturais e éticos, as atitudes e as práticas do bem comum. Ela é uma frase muito simples, mas que eu sinto essa necessidade dessa convivência como conselheira e como cidadã. Isso foi o que eu pude sistematizar em todas essas nossas conversas. Lá no outro ponto é uma proposta já de resolução, mas agora eu estou colocando o que nós pudemos, o que eu pude, depois de todas as nossas conversas e mais algumas coisas que eu fui vendo lá onde eu tinha inscrito, das oficinas que eu participei, da construção de planos, e, enfim, é isso. E aí eu tenho uma proposta agora muito individual, minha mesma, enquanto cidadã, enquanto representante da Paróquia Nacional da Conceição, como uma usuária do SUS, que eu sou realmente. Nós estamos atrasados. Vocês viram desde o início que eu falei desse atraso, desse corte que houve de ações para chegarmos até aqui. E aí eu conversei, Pastoral da Criança, nós estamos em 90% dos conselhos municipais do Brasil. Estamos em 80 e poucos por cento dos conselhos estaduais. E temos assento no Conselho Nacional, onde eu consultei o representante da Pastoral da Criança, CNBB, sobre isso aqui, eu falando da história da audiência. Eu disse, não. Conversei também com o Canidé, conversei com os conselheiros estaduais, ouvi o Ministério da Saúde ontem, o irmão Wagner me acompanhou. Nós estamos com atraso, o plano veio, mesmo tendo furado todas essas etapas, faz mais de 2 meses que está no nosso conselho, na nossa responsabilidade, agora é uma responsabilidade nossa, de cada um conselheiro que está aqui, representando seus segmentos, é uma responsabilidade nossa, porque assim, o que eles me orientam, quando o plano chega no conselho, o conselho tem que aprovar ou não. As etapas furadas, passadas, é da responsabilidade da gestão. Então, se não houve audiência pública na construção inicial, não é responsabilidade nossa. Não é responsabilidade nossa. Nós vamos responder por esse momento que esse plano chegou aqui.
mesmo temos visto que não tem dizenaria onde é que estão os recursos. Não tem uma série de coisas que nós percebemos a ausência. Mas ele chegou para nossas mãos. E a função nossa, enquanto conselheiro, digo, respaldada por 3 organizações grandes, que é a função nossa aprovar o plano ou não. Então, porque essas ressalvas, o Ministério me dizia ontem, as ressalvas é o que vai assegurar nós como conselheiro, o que passou, que não houve audiência, que não botou recursos e tudo, é da responsabilidade da gestão. Aí cabe a nós pedir, cadê o plano anual? Quanto é que vai gastar aqui? No semestre, quanto é que vai gastar aqui? Quais são as ações feitas? No próximo ano, 2016, vamos no início do ano, no final desse ano, vamos cuidar do plano anual de 2016, vamos cuidar. E cadê o orçamento? Cadê o dinheiro para cá? E aí nós temos que querer dentro do plano, cadê o dinheiro? E até 2017, que o Conselho seja vigilante, nós não vamos, eu particularmente vou estar aqui, meu mandato termina, e a gente vai passando por outras coisas, certo? Mas nós temos que estar, pelo menos enquanto cidadão, os agentes comunitários que têm empregos, outros profissionais e tudo, de dizer assim, está aqui o plano. Quanto é que nós temos para gastar com atenção básica durante 2016? Quanto é que nós temos para gastar com HIV/AIDS em 2016? Enfim, com todas as nossas diretrizes que o plano diz. Uma outra coisa que ele também me orientou, o meu companheiro lá do Conselho Nacional, que inclusive é da equipe junto com o FUNCE, ele disse o seguinte para mim, o planejamento municipal, ele segue o Conselho Nacional, o Ministério, o planejamento ministerial. Aí ele desce para o Estado com suas diretrizes, que só vão ser adequadas a cada realidade. E por isso que os planos de saúde, se você pegar, comparar plano de saúde, ou do Estado, você pega o da Paraíba, pode pegar, inclusive eu tenho um da Paraíba, e pegar e botar para o Estado, as diretrizes são as mesmas, porque é as diretrizes gerais. O que vai mudar é a realidade local. Por exemplo, lá tem, eu não sei quantos PCS, mas nós só temos 8 ou 10. Então, é o que difere do nacional. Isso eu conversava com o Flávio e ele me explicava bem direitinho ontem. E aí, isso é o meu ponto de vista. Na minha opinião, eu, conselheira, aprovo o plano com essas ressalvas, mas não as ressalvas para ficar guardadinhas sem a gente nunca mais ver. Que a gente possa até estar vendo, está fazendo as fiscalizações, está vendo que as coisas não aconteceram, traz a ressalva para cá. Entendeu? E aí a gente tem que ter força e punho para fazer com que a gestão vá adequando às realidades das coisas e do nosso tempo perdido. É isso. Alguém quer se inscrever? Rochelle. Eu. Rochelle, Soraya, Carlos. Rochelle pode iniciar, vai. Mais alguém quer se inscrever? Mais alguém? Eu. Pode deixar na frente. Encerrou. Miriam, quer não, Miriam? Não, cronometrando. Vai, 3 minutos. Interrompeu também não. Cronometrando. Como participei, né, a comissão da Comissão de Orçamento e Justiça não estava completa, né, então tivemos a ajuda dos demais conselheiros, certo? Foi observar todos esses pontos, certo? Aí eu chego ao ponto de dizer que discordo da aprovação do plano, certo? Mediante todas essas ausências e mais algumas que a gente coloca aqui, de cada descumprimento da Lei 141 e da portaria 2135 de 2013, certo? Eu acho que o Conselho deveria pedir uma readequação, certo? Para, no mínimo, ele ser revisto e atualizado. Existem dados aqui absurdos, como se tivesse sido colocado do plano anterior para cá. Nem as fotos foram mudadas, certo? Tem foto de unidade que já não existe mais há um monte de tempo, como da Coab. Então, assim, eu não estou querendo reprovar. O que eu estou querendo é que ele seja atualizado. Porque eu acho que a gente não deve, como eu coloquei aqui, eu fiz
Isso, mediante o exposto, leva-se a crer que esse plano teve construção na ordem inversa do que se preconiza as leis vigentes, certo? Porque foi infringida a Lei 141 e a Portaria 2135, certo? No que se trata do planejamento no âmbito do SUS, que é a portaria que fala. E nós, quanto controle social, temos a obrigação de fazer valer o cumprimento de toda e qualquer lei que venha guiar a formulação de todos os instrumentos de gestão. A gente não está em conta. O plano passou exatamente hoje, está fazendo 2 meses que ele chegou ao Conselho, certo? Passou quase 1 ano e meio de atraso. Então não é culpa nossa, como você disse, dele estar parado. E nós não queremos parar. O que nós estamos querendo, do meu ponto de vista, certo? E estou esclarecendo aos colegas, que mediante todas essas ressalvas que o Francilene fez aí, que foi detectada, e mais algumas que deixou passar realmente, certo? Que o plano tem, muito mais. Então, assim, é você aprovar uma coisa por aprovar. Se tem tantas ressalvas, por que não devolver à secretaria para que seja feita uma readequação, uma atualização dos dados? Existem profissionais, existem setores que não funcionam mais, que continuam lá no plano. Certo? Existe aqui a atualização de foto que a gente viu aqui, os repasses, não existe planilha orçamentária de nenhum período. O que passou tudo bem, mas a partir do próximo ano, de hoje até 2017. Né? Como é que você... Isso é uma parte tão clara, não é uma avaliação também que passou. Então, está escrito. Está escrito. Assim, não existe prestação de conta de tempo nenhum. Então, assim, é um plano que a gente vê que está faltando muita coisa. Então, assim, que seja readaptado, que seja reformulado, vamos dizer assim. Então, o meu voto é para que não seja aprovado de imediato, seja devolvida a gestão e que seja feita a readequação. Vou deixar a casa, eu vou ficar por aí. Eu vou ser breve, é só falar o seguinte, é um plano que deve voltar para ser melhor planejado, para ninguém não desejar. Eu não vou votar num plano, não está em cargo de salário do setor de saúde. Se isso aqui não existe, se eu aprovar, vou ficar aprovando um plano que está apontado e não é verdadeiro. Aí é brincadeira o negócio desse. Nós temos que voltar, fazer uma readequação, entendeu? Com dados verdadeiros, atualizar tudo que é necessário atualizar, e sim a gente vai. E olhando no WhatsApp, você ainda tem tempo, deixa eu entrar no seu tempo. Foram descumpridas as resoluções do Conselho, a 030 e a 031 de 2013. Não entrou no plano. Só usar detalhadamente, refaz o plano, né, com as adequações devidas e a gente vem. Ok, obrigado. José Carlos. O que eu falar já. Faço de minhas palavras deles dois. Agora sim, só essa questão que eu vi aí do plano da agenda, que realmente tem aí que existe. Só que ele está querendo não existe, ainda está brigando por isso até hoje. Entendeu? Então teria que realmente rever isso aí, rever novamente isso aí, para depois ser aprovado. Bom, eu não sei, o próximo sou eu, depois Jéssica. Quer falar longe? Eu não sei o tempo que a gente tem, eu não vi o plano a fundo, não tenho conhecimento dele a fundo, participei de uma reunião, mas tive que sair no meio da reunião, não li o plano em casa, porque não tive disponibilidade, não tive como. Então, assim, eu tô meio perdida nessas colocações que o Francinete fez, porque eu não li ele todo. Algumas coisas eu concordo, outras eu discordo, mas mesmo assim, o meu voto seria para aprovar, pelo tempo. Porque tem as recomendações, e dentro dessas recomendações, se alguém, como o Rochelle falou de mais algumas coisas, poderia inserir. E que como o próximo pleno do Conselho vai ser todas pessoas novas, pouco para trabalhar, né? Que fosse adequado, ele seguisse essas recomendações e tanto o Conselho quanto a gestão, que seja a Elizabeth ou que seja outra pessoa, não sei, tivesse o cuidado de planejar, ver essas recomendações que o Conselho fez e mandar no tempo apto, né? Jéssica. Minhas considerações são em relação a essas inconsistências, né? Todo o plano de saúde quadrienal, ele é feito a partir dos relatórios de gestão que são aprovados pelo Pleno do Conselho. Então, o plano de saúde ele é dividido praticamente em duas partes.
A primeira parte é o que a gente chama mapa da saúde ou os identificadores epidemiológicos, né, do município. Que é essa parte de avaliação que é tirada dos relatórios de gestão feitos anualmente e aprovados pelo Conselho, que é o documento que os municípios têm, que é aí onde entra o levantamento dos problemas, as necessidades e as definições de prioridades nos relatórios de gestão anual. A segunda parte são os compromissos que a gestão assume para o quadriênio vigente. Então, a partir da identificação desses problemas e necessidades, ele passa a planejar para 4 anos. Essa primeira parte que eu vi aí, o Conselho, a comissão, ela analisou apenas uma análise situacional epidemiológica que já foi aprovada pelo Conselho em relatórios de gestão. A segunda parte, que seria metas e diretrizes, quando a gente contempla esse plano que foi enviado ao Conselho, ele não está em consonância com o plano nacional e nem com o plano estadual. As diretrizes que estão apontadas nesse plano, eles estão em termos diferentes do que está no nacional e também no estadual. Se nós trabalhamos com o plano estadual, o plano municipal, plano federal, temos também o pacto de gestão, né? Temos os indicadores de saúde, todos estão com as mesmas diretrizes, porque somente o nosso plano seria diferente. Mas era um plano que já estava elaborado e que, segundo a CONSAPA, já tinha sido discutido no Conselho. Então, nós encaminhamos esse plano para avaliação. Devemos lembrar também que o plano de saúde, ele não é um documento estável. Ele é um documento flexível, onde a cada ano você pode inserir novas ações, novas metas, novas pactuações, a partir das resoluções que são tomadas pelo Conselho, através das auditorias de saúde que são feitas no município, para que possa dar suporte a essa atualização anual do plano. Então, acho assim, voltar atrás, regredir seria construir um plano novamente. Minha posição enquanto técnica seria construir um novo plano, desconsiderar esse e começar do zero. E aí nós teríamos um processo bem demoroso que chegaríamos ao final do ano, que é fazer levantamentos em comunidades de atividades, rever todos os relatórios de gestão, buscar todos os sistemas de informação. E o município de Macau, ele nunca instituiu um plano de avaliação e monitoramento de plano nenhum. Então, ele não tem relatórios gerenciais de ações, ele tem relatório de números secos que estão no sistema de informação, mas não há um relatório descritivo de ações. Então, eu acho complicado reiniciar um novo plano. Então, minha sugestão seria o quê? A partir dessas recomendações, nós passaríamos anualmente, temos ainda 2015, 2016 e 2017, onde poderíamos estar inserindo essas novas informações a partir das diretrizes. Porque a avaliação de saúde, os senhores já aprovaram no relatório de gestão. E se for para começar do zero, teria que começar para fazer como se deve, como se está se falando, teria que inclusive fazer as audiências públicas. E isso levaria muito tempo. Porque se vai iniciar do zero e cometer os mesmos erros que teve nesse aí, que está sendo visto, né? Então deveria fazer até as audiências públicas, que isso levaria um tempo. E a gente é a recomendação do Ministério? De quê? O procedimento correto não é esse? Fazer as audiências? Não tem. Mas no tempo, já passamos do tempo, cara. Para se refazer o plano, não. A gente está querendo que seja feita a readequação, as atualizações de dados que podem ser feitas. Os dados estatísticos, eles estão atualizados de acordo com o sistema. O que não está atualizado são os dados descritivos que tem aí, Então, que eu acho que o o sistema que veio de uma coisa para outra. Foi vir para cá. Né? Repasses que não estão condizentes com a realidade, ações que já foram implantadas, que continuam como se fossem ser implantadas, quer dizer, está havendo um choque de informação. Como é que eu digo que eu vou implantar se ela já foi implantada? Então, assim, são esses erros absurdos que a gente constata, que a gente está pedindo que voltem à secretaria, entendeu? Para que seja consertado isso, atualizado isso aí. O principal é esse, para indicar é que não existe. Pois é, que não existe. Mas as recomendações não estão citando aí esses pontos? Qual é a diferença de você aprovar e você pedir para ser readequado? Não vai demorar tanto e vai voltar. Vai demorar sim. Vai demorar. Para readequar. Mas esse tempo todo, Tem que trabalhar. Mas está
legal, não prejudica o monitoramento, uma vez que o Conselho vai estar acompanhando a execução desses programas.